serviremos a Deus. Obrigado pela tua palavra, irmãos, com vocês. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. 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 Diga assim comigo: eu e a minha e casa a minha casa serviremos a Deus. a Deus. Aleluia. 1, 2, 3. Glória a Deus. Amém. Obrigado vocês. Que bênção. Muito obrigado. Amém. Para quem está chegando na igreja agora e não me conhece ainda, meu nome é Alain. Boa noite, a graça e a paz, querido. Eu me chamo Socorro. Vamos fazer esse ano 40 anos de casados. Temos 3 filhos, 3 netos. E uma família abençoada. Amém? Glória a Deus. Alan vai ficar com vocês aqui. Depois eu volto para a gente conversar. Mas antes, eu não sei se você deu tempo de chegar em casa e orar. Do que você deseja receber da palavra de Deus. Então eu convido você que está com seu cônjuge, ou você que está só, você está representando sua família. Vamos consagrar esse culto ao Senhor, vamos orar, queridos. Pai, nós queremos te louvar por essa abençoada noite. Queremos te louvar, Pai, pelo dia de hoje. Porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado. Queremos te louvar pela riquíssima oportunidade, Pai, de estarmos aqui cultuando ao Senhor nesse culto da família. Eu oro, Pai, para que olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações para acolher a sua palavra com mansidão. Amém. E na autoridade e no poder que é em nome de Jesus. Se entrou pessoas aqui, Pai, com jugo, com fardo, com peso, nós cantamos no louvor e nós dizemos, e nós ministramos louvor e nós dizemos que o seu fardo, Senhor, é suave e é leve. E eu dou uma ordem agora: todo peso saia da vida dessa pessoa, toda fortaleza, todo pensamento contrário, eu dou uma ordem agora: se submeta à unção e o poder da palavra de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom? E então, diga assim comigo: já que eu vim, vou aproveitar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Uma coisa que me traz sempre atenção, me chama sempre atenção, é o amor e o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Eu vejo vocês aqui, eu me alegro tanto, porque eu sei que você que veio, você não vai desperdiçar esse tempo. E eu posso dizer que você escolheu o melhor tempo, e esse tempo que você escolheu, esse tempo para você não vai ser tirado de forma alguma. Você veio para aqui nessa noite receber algo de Deus que pode transformar na sua vida. Eu sempre costumo dizer nas minhas ministrações que uma só palavra de Deus, uma só palavra, ela é suficiente para transformar toda a sua existência. Uma vez que você chegou aqui nesse lugar, não sei como você se encontra, como a semana está, como é que está a sua família, não sei. Mas uma coisa eu quero dizer: se você se disponibilizou a estar aqui, se você se entregou nesse momento para receber de Deus, eu quero dizer que Deus vai honrar a tua chegada aqui, e você vai sair daqui com a palavra que você espera de Deus para transformar a sua sorte. Amém? Nós estamos no culto da família, e eu sei que nós vamos falar sobre família, é algo poderoso. Eu sei que é um zelo de Deus, é um cuidado de Deus pela família. Você é família, eu sou família, e nós estamos aqui para aprender mais de Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés são as tuas palavras, amém? E luz para os meus caminhos. Uma vez que você se expõe a essa palavra nessa noite, ao que Deus vai tratar o nosso coração, você se expondo a essa palavra, tome como essa luz iluminando o seu caminho, iluminando a sua casa, iluminando as decisões que você precisa tomar, iluminando e trazendo entendimento ao seu homem interior de como você deve proceder, como você deve resolver os problemas, te dando direções na sua vida para tudo que aquilo você precisa nesse tempo. Amém. Vou fazer como o pastor Bandi. Amém? Então você não vai perder esse tempo de maneira nenhuma, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta para ele vazia, antes faz e apraz para a qual ele designou. E eu sei que aqui tem muita gente
que está me ouvindo nessa hora. Inclusive você também que está em casa, abra seu coração. Eu sei que você está bem confortável aí na sua cadeira, mas não se levanta não. Fica aí porque Deus também tem algo para tratar com o teu coração e com a tua casa. Porque esse é o propósito de estarmos aqui, para trazer uma palavra que possa mudar. E ao mesmo tempo, essa palavra vai trazer para nós essa noite, vai trazer a memória de coisas tão simples que nós já vivemos no início do nosso casamento. Lá no início, quando você estava diante de um juiz, lá quando você estava diante de um padre, que você estava diante de um pastor, são palavras tão simples que foram colocadas naquele tempo, mas umas palavras simples com tanto poder. Com tanto poder que é até o ponto que esse poder é tão grande que nós desconsideramos e entramos no casamento, entramos no tempo de casamento, mas não trazemos à memória aquilo que nós fizemos na hora daquele juramento que nós fizemos diante do juiz, que na verdade não foi diante do juiz, porque aquele juramento se faz diante dele, mas primeiro é diante do Senhor. Porque não é diante do juiz, é diante do Senhor. Porque se fosse diante do juiz, quando você tivesse algum problema conjugal, você ia à procura dele. Só que ele não sabe nem quem é você, ele simplesmente fez o trabalho dele, aquilo que ele tem que fazer. Inclusive o juiz, ele faz também o casamento pela Bíblia. Quem sabe disso, quem casou sabe disso. É assim ou não? Então o juiz também chega lá na hora. E uma coisa que estava me chamando a atenção essa semana, eu disse, se nós observássemos pelo menos o tempo, quando nós entramos diante do juiz, ou diante de um pastor, ou de um padre, e se a gente atentasse para aquelas palavras de juramento que nós fizemos, com certeza nós não estaríamos passando por tantas dificuldades. Porque as palavras que ele faz com que a gente repita na hora do casamento, para consolidar o casamento, ele traz aquelas repetições, que ele faz as repetições para o marido, faz a repetição para a mulher, e nós repetimos com ele aquelas coisas que ele pede para nós repetirmos. Mas se você observar aquelas repetições, aquelas palavras que ele pede, são palavras poderosas, são palavras de um juramento e de uma aliança que você está fazendo com sua mulher, mas diante do Senhor. O qual nesse momento, quando você faz aquele juramento, que você faz esse juramento diante do homem, do pastor, e seja como já falei, juiz e etc. Quando você está fazendo esse juramento, você está formando uma aliança naquele instante. E você está fazendo promessas para aquele casamento, para que ele vá de acordo com os planos de Deus. Sim ou não? Porque quando nós estamos diante do juiz, ele chega para nós, eu sei que primeiro nós vamos para o juiz, aí ele diz assim, o juramento para o casamento, diz diante do juiz, ou do pastor, como já falei, ele diz assim, você jura honrá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Quem se lembra disso? Você lembra disso? Eu tenho vou fazer 40 anos de casado, eu me lembro nitidamente dessas palavras. Talvez com o tempo eu tenha esquecido. Aí ele diz, na pobreza, na riqueza, na pobreza, onde tu fores eu irei, a tua família é a minha família, será que é mesmo? Aonde tu fores eu irei. É assim ou não é esse juramento que nós fazemos? Onde nós temos que estar juntos, e por fim de tudo ele diz, estarei e viverei contigo até o quê? Até que a morte nos... Tem acontecido isso. Na minha vida vai acontecer e na sua. Eu tenho preservado o meu casamento, eu tenho mantido o meu casamento dentro desse sistema. Uma coisa que eu chamo a atenção é que quando nós não conhecíamos Jesus, eu sei que aqueles que ainda não têm o conhecimento do Evangelho, eles perecem por falta de conhecimento. Amém? Se você disser um amém, você vai me animar e as coisas vão fluir melhor. Não fique repreendido pelo que eu estou falando não, porque é ensinamento e é saúde para a nossa família. Amém? Na verdade, quando nós fizemos esse juramento todo, e quando nós chegamos ao final de tudo, quando ele diz na pobreza, eu conheço casais que se deixaram porque entrou em conflito financeiro, a assistência da casa não passou a ter os mesmos direitos que tinha, as coisas que eles usavam, que eles possuíam, usufruir de tudo que eles usufruíam, das coisas que eles tinham, e chegou o ponto do casamento se destituir porque a família passou por uma situação financeira. E enfim, quando a Bíblia traz todo esse entendimento, ele trazendo que vai ter situações em sua vida, que vai ter alegria, que vai ter tristeza, e não é por causa da tristeza, não é por causa de uma depressão que você tem que dizer que vai deixar seu marido ou vai deixar sua esposa. Amém ou é de mim?
Eu me lembro muito bem que na minha depressão, Socorro chegou a um ponto de dizer assim: Senhor, eu não aguento mais. Quando eu tinha a depressão, não tenho mais, graças a Deus. E quando ela chegou para mim um dia, ela disse: olha, naquele dia eu tinha desistido de você. Eu disse: graças a Deus que Deus não permitiu que você tomasse essa decisão. Ela não tinha ainda o Senhor Jesus. Foi nesse período da depressão que eu busquei os caminhos do Senhor através do encontro de casais com Cristo. Aleluia. O encontro de casais foi quem me trouxe aqui. Hoje estou aqui por isso, né? Então, quando ela me falou isso, eu digo: puxa vida, não é possível. Ela ia me largar na hora da dificuldade. E eu, meditando esses dias sobre isso, eu vi essas palavras que quando a gente faz aquele juramento, a gente faz os juramentos, mas depois a gente esquece. O tempo passa e o casamento no início é tão maravilhoso, mas quando ele vai tomando um tempo, de 1 ano em diante, 2 anos, as coisas começam a tomar formas diferentes. Começa a chegar as contendas, começa a chegar as divisões, os deixa para lá, o deixa para cá, e então as coisas começam a tomar outro rumo, que era para ser o contrário. Era para ser um tempo onde as coisas fossem caminhando, a gente fosse se aperfeiçoando, porque essa é a finalidade. O casamento é justamente isso, é para a gente ir se aperfeiçoando, para a gente a cada dia aprendendo um com o outro, aceitando a fraqueza de um que está mais forte, suportando e crescendo junto. Quando tiver uma coisa que tiver um conflito, trazendo para perto para que possam conversar e se entender, porque a maioria das vezes que quando nós temos um problema conjugal, a gente nunca senta para dialogar, a gente senta para discutir. E quando chega na hora da discussão, não tem solução daquilo que se precisa. Por isso que tem tantos casamentos muitas vezes instituídos. Por quê? Porque um não para ouvir o outro. Sempre quando um fala, o outro quer ter razão mais do que o outro. Mas nós em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós temos que a cada dia aprender, renovar a nossa mente pela palavra do Senhor. É através da palavra que nós vamos aprender. Quando nós éramos ignorantes, quando nós não conhecíamos a palavra, era até admissível muitas coisas na nossa vida. Mas nós, como os filhos de Deus, e a palavra que temos recebido aqui, e pelo conhecimento que temos de quem somos em Cristo Jesus, nós já éramos para estar vivendo uma vida conjugal, familiar, com filhos, família, enfim, no contexto geral de família, era para estar vivendo uma situação bem diferente, bem melhor. Amém? Era para ter menos aconselhamento. Por quê? Por causa da palavra, porque ela é quem transforma, ela é quem muda. Mas uma coisa que eu preciso e que você precisa é se moldar a ela. É se moldar a palavra, é observar o que ela ensina, o que ela fala. Quando ela diz que você não, aquele que mentia não minta mais. Aquele que andava dissoluto com bebedeira, com prostituição. Isso não é mais cabível no nosso meio como filhos de Deus. Aleluia. Nós fizemos uma aliança com o Senhor quando nós entramos naquele matrimônio. Fizemos aqueles juramentos. E esquecemos com o tempo que aquilo que foi dito parecia um chavão. A gente nem aquilo era só por dizer mesmo. Mas você não sabe o valor que tem aquele momento quando você fez aquele juramento. Porque quando você falou que ficaria com a sua esposa, com seus filhos, com a sua esposa, né? Até o fim dos seus dias, até a morte os separar, você assinou um documento e selou em cima. Porque a sua palavra vale mais do que uma assinatura. Aleluia. Eu sou de um tempo que meu pai mandava buscar uma coisa na mercearia, não precisava nem assinatura, só a palavra dele já constava. Chegava lá, me atendia porque sabia que eu era o filho do seu Clóvis. Mas hoje nós temos uma palavra tão poderosa que a nossa palavra vale muito mais do que qualquer assinatura. Vocês estão me entendendo? Quando nós fizemos aquele juramento ao Senhor, irmão, você fez um juramento, praticamente um juramento de sangue, de vida. Quando você disse que ficaria com a sua esposa até que a morte o separe, e nós estamos vendo que hoje está havendo um problema tão grande nas famílias, que qualquer coisinha, qualquer motivo, já está havendo separação. O primeiro pensamento que se acha é um subterfúgio chamado divórcio, achando que o divórcio vai resolver. Muito contrário, vai complicar mais ainda, vai trazer mais problema. É muito melhor sentar e dialogar e buscar ajustar o problema do que tomar uma decisão precipitada. Uma coisa que nós temos que fazer, irmãos, é que quando nós tivermos algum problema, seja ele familiar, ou seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, qualquer problema que venha para você, que você naquele momento você vê que a temperatura subiu, eu sempre costumo fazer com a temperatura de um automóvel. Quando a ventoinha não dispara, a temperatura vai lá para cima, mas eu quero dizer que nós temos um ventilador constante, que é o Espírito Santo, refrigerando todo o tempo a nossa mente e a nossa alma, se nós deixarmos.
Quando vier um pensamento nesse momento que você quiser explodir, ou uma coisa dentro de casa que você quer soltar um palavrão, uma coisa aí, você para e reflita. Pare um pouco, conte até 10. Deixa a temperatura baixar. No momento da pressão não é momento de tomar nenhuma decisão. No momento de pressão, de qualquer situação, no momento de um problema financeiro, não é momento de correr logo para o banco e tomar dinheiro emprestado. Ei, peça primeiro a Deus direção do que Ele quer que você faça. Porque Ele está de braços abertos, disponível para nos dar a orientação. Como eu disse a você, uma só palavra de Deus, uma direção de Deus pode transformar toda a sua história. Financeiramente falando, eu não sou um homem milionário. Eu sou um homem que sobrevive todos os dias pela fé. E Deus tem me suprido, não tem me faltado nada. Porque Ele diz na sua palavra que Ele dá aos seus filhos enquanto dorme. Mas financeiramente você não pode me ver como um homem milionário de milhões de reais. Mas Deus pode fazer isso de hoje para amanhã. Deus pode transformar a situação de hoje para amanhã. Deus pode tirar agora um caroço do seu rins. Deus pode tirar agora uma enfermidade, um câncer. Agora nesse instante, basta você crer. Aleluia. Porque o nosso Deus, irmão, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Nós formamos uma aliança com Ele e eu quero falar sobre essa aliança. Eu quero falar sobre essa aliança que nós tivemos com Ele. Ele não falhou em nenhuma das alianças que Ele fez conosco. Todas as alianças dele, Ele tem cumprido. Você pode falhar, você pode fazer tudo errado, como você muitas vezes faz, como eu faço. Mesmo assim, Ele nos perdoa, Ele nos ama. Uma vez que nos arrependemos, automaticamente nós somos passados a régua e volta tudo para o zero. Mas não quer dizer, pelo que o fato dele ter me perdoado e ter me amado, o mal que eu cometi ou o pecado que eu cometi não traga uma consequência, porque a consequência vem. O fato de você ser perdoado não quer dizer que você não vai responder pelos seus atos. Vocês estão me entendendo? A atitude que você toma precipitadamente na sua vida, e você pode até sair de um relacionamento conjugal, pedir perdão a Deus, mas eu quero dizer uma coisa. O fato de você ser perdoado, Ele vai te perdoar. Mas mesmo assim lá você vai para julgamento. Você vai prestar conta do que você fez. Porque Ele diz na sua palavra que aquilo que nós fizemos aqui, o que é certo, o que é errado, será julgado. Ele está diante de nós todos os dias, vendo tudo que nós fazemos. Podemos nos esconder de qualquer pessoa, de qualquer coisa nesse mundo. Mas de Deus não tem como você se esconder. Diga, de Deus não tem como eu me esconder. Aleluia. Se você estiver fazendo alguma coisa contrária ao plano de Deus, tudo que você faz fora da palavra é pecado e tem entristecido o coração de Deus. Quando nós fazemos qualquer coisa, ao contrário da palavra, nós estamos invalidando aquilo que Ele fez por nós. Quando Ele diz que você tem que amar a sua esposa e você chega em casa chutando a lata e dando porrada na mesa, isso é falta de amor. E falta de amor entristece o coração de Deus. E não é isso que Ele nos ensina. Ele diz que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Jesus sofreu naquela cruz, Ele pagou um alto preço, que talvez eu e você, talvez não, nem eu e você aguentaria o que Ele sofreu naquela cruz. Talvez não aguentaria nem a chicotada, porque tem muita gente negando a Jesus sem levar nem chicotada. Tem gente que só basta dizer assim, eu não falo de Jesus aqui não, que você perde o emprego. O cara fecha a boca e não fala mais, porque tem medo de perder o emprego. Não fala de Jesus em canto nenhum, não, porque a gente não pode falar de Jesus. Então, a perseguição vai sempre existir quando nós falarmos de Jesus em qualquer lugar. Amém? Aleluia. Nós vamos ser perseguidos de qualquer forma. Mas nós temos que avançar e não retroceder. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vai ser 2 versículos bem rápido, porque Socorro tem que chegar e eu tenho aqui só 5 minutos para ler esses 2 versículos, vai ser bem rapidinho. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. No livro de Josué 1, versículo 7, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Hoje eu posso dizer que nós temos que atentar para a palavra de Jesus, do que Ele estabeleceu no Novo Testamento, do que Ele estabeleceu para a nossa vida. Amém? Mas quando Ele diz que nós temos que olhar para as leis de Moisés, aí Ele diz assim:
Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que te sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o nosso caminho será próspero quando nós começarmos a diligentemente observarmos a Escritura e andarmos conforme ela ensina. Andar na palavra do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É tudo que nós vamos fazer, irmão, temos que saber que nós temos que fazer como para com Deus. Tudo que nós fazemos, Deus tem que estar envolvido na nossa vida em todas as áreas. Posso ouvir um amém? Aleluia! Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não se animaram com essa notícia que Deus anda com você em todos os lugares? Meu Deus do céu, quanto desligamento. Agora abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Malaquias, que é maravilhoso. Vamos falar sobre dízimos de oferta. Oh, aleluia. Não, irmãos, não é isso. Aleluia. Não vamos falar sobre dízimos de oferta, mas algo muito importante na Bíblia. No cabeçalho, aí no capítulo 2, versículo 10, diz assim: advertência contra a infidelidade conjugal. Aleluia. Eu não conheço o teu coração, não sei como você está vivendo, como você está passando, qual o conflito que você tem na sua casa, se você está dormindo em cama separada. Eu quero dizer para você que hoje é o dia de você juntar os lençóis, tirar um e se for 2 lençóis, fica só com um e se enrola os 2 hoje, amém? Meu Deus do céu. Se você está dormindo separado, em cama separada, cama de solteiro, se você é casado, tem que estar na cama de casal, amém? Aleluia. Tira o menino da cama, bota no berço e bota o homem na cama. Aleluia. Porque a cama de casal já tem o nome, cama de casal. Menino tem que dormir no berço ou numa caminha separada, mas a cama de casal é para o casal. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação só tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. Isso aí é quando você casa com alguém que não faz parte da mesma linhagem de que você é cristão, e casar com uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor. Aleluia. Aí ele diz assim: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresentar oferta ao Senhor dos Exércitos, apresenta a oferta do Senhor dos Exércitos. No versículo 13 ele diz: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para as suas ofertas, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Por quê? O Senhor foi testemunha. Aí a resposta vem: porque o Senhor foi testemunha. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Aleluia. Então ele diz assim: não fez o Senhor um mesmo, havendo nele um corpo de espírito e um pouco somente, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre com violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidarei de vós mesmos e não sejais infiel. Amém? Não tem como eu decifrar mais aqui essa mensagem, mas essa passagem que eu trouxe para você agora, eu deixo você livre para em casa você meditar nessa palavra e você saber o que Deus está falando com você no que diz respeito. Não seja infiel com a mulher da sua mocidade. Amém? Sejam abençoados. Pronto, quando zerar lá você já sabe. Aleluia. Isso aí não é só para vocês, é para nós também. Amém, querido? Primeiro ele nos ministrou.
E interessante que eu estava ali me regozijando quando o Espírito Santo testifica, né? Eu e Alan não combinamos nada, até porque ele saiu pela manhã, eu nem vi ele sair, querido. E hoje meu dia foi bem corrido, o dia dele também. Mas nós vínhamos orando e buscando no Senhor. Querido, não olha aqui para o homem nem para a mulher. Olha para o que está sendo ministrado. Porque se você olhar para a pessoa, você vai entrar do mesmo jeito que você entrou, você vai sair. Mas se você atentar para a palavra, ela é poderosa. Como meu esposo falou, só basta uma só palavra para te dar direção, para te dar conselho, para chegar à salvação, para te fortalecer, para te consolar, para te ajudar. E eu não quero falar aqui, nem estar falando diretamente só para o casamento. Eu quero falar direcionando no contexto família. Porque você pode estar se encontrando aqui jovem, você ainda não é casado, pode ter aqui um adolescente. Eu não sei o contexto de cada irmão que está aqui. Tá bem, querido? O que eu vou falar, como nós temos aqui, durante esse período, está sendo falado relacionamento à luz da palavra. Relacionamento à luz da palavra. E sabe, querido, sabe qual é o primeiro relacionamento depois que eu fui para o Senhor, que eu entreguei o meu coração a Jesus? Sabe qual é a minha primeira dedicação? Sabe qual é o meu primeiro zelo? Que eu tenho que manter, eu tenho que a cada dia me relacionar. É primeiro com um. É primeiro com Ele. É através da palavra dEle. Que eu tenho que primeiro me submeter a essa palavra. Foi como o Alan falou, que a palavra diz, que a palavra dele é lâmpada para os meus pés. E é luz para os meus caminhos. Querido, essa Bíblia, ela fechada, ela não dá resultado nenhum, nem na minha vida, nem na sua. Mas uma vez que você abre, e uma vez que você expõe os teus olhos à luz da palavra, e entra no teu coração, ei, querido, nunca mais tua vida vai ser a mesma. Nunca mais a sua casa vai ser a mesma. Nunca mais os teus filhos vai ser a mesma. Nunca mais a tua saúde vai ser a mesma. Nunca mais as tuas finanças vai ser a mesma. Porque essa palavra, ela é fiel e ela é poderosa para mudar a situação a qual você está passando, querido. Eu não sei qual é, mas o Espírito de Deus, ele está ministrando a cada coração aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele é perito, querido. Ele é perito para fazer aquilo que o médico não pode. Ele é perito para fazer aquilo que um conselho de um amigo, que você está buscando através de um WhatsApp, através de um amigo. Você tem um amigo que habita dentro de você. Não esqueça que esse amigo, ele quer esse relacionamento do primeiro bom dia. Sabe qual é o primeiro bom dia que você tem que dar? Não é ao seu cônjuge. Eu dou o bom dia, Alain. Todo dia de manhã, antes dele trabalhar, eu dou o bom dia, eu abençoo a vida dele. Até hoje, como eu não vi ele saindo, mas quando eu vejo que o carro não está na garagem, eu ligo para ele, dou bom dia e declaro um dia abençoado. E eu abençoo o dia dele. Mas sabe qual é o meu primeiro relacionamento? É com aquele que me deu vida. É com aquele que no ventre da minha mãe ele me projetou. E eu não estou aqui por um acaso. Eu não fui um acidente do casamento dos meus pais. Até porque, querido, eu não fui criada nem com meu pai, nem com minha mãe. Eu não sei o que é essa estrutura de pai e de mãe. E até porque minha mãe, quando estava grávida, meu pai deu um tiro nela. Por aí você vê o contexto. Mas vai chegar o dia que eu vou testemunhar isso melhor. Mas isso não me trouxe frustração. Eu sou bem resolvida. Eu tinha traumas, mas depois que eu conheci, depois que eu confessei, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele tirou todo o trauma. E eu pude casar.
E até hoje, o Senhor tem sustentado o nosso matrimônio. Não é um matrimônio perfeito, não é uma família perfeita. Mas nós temos nos submetido a essa palavra. Se relacione, filho. A Bíblia diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina os meus ouvidos, porque é saúde para os que eu acho. Querido, essa nossa igreja, meu Deus, como eu louvo. Aqui não é bajulação, não, é honra mesmo, viu? Você que está me ouvindo em casa, ou depois vai me ouvir, ou você que está em casa. Eu não estou aqui bajulando, não. O Ministério Vai da Vida, eu estou honrando, querido. Porque foi através desse ministério que chegou a salvação na minha família. Foi através desse ministério ECC que eu e minha casa fomos salvas. Foi através da palavra desse ministério que meu marido entrou. Um dia no culto de cura lá na Prata, ele não sabia mais para onde ia. Parecia aquela mulher do fluxo de sangue, já tinha gastado tanto dinheiro. Eu já tinha feito tantas coisas que eu não sabia mais o que fazer. Mas um dia ele disse a mim, eu vou. E ele era espírita, viu? Ele ia para o centro espírita, totalmente envolvido. E eu tive primeiro um encontro com Jesus, porque eu não sabia mais o que fazer. Mas eu busquei aquele que teve toda a solução. E ele entrou num centro, num culto de cura. Num culto de quinta-feira. Culto da família. Culto da família, querido. E naquele dia, ele confessou Jesus. E instantaneamente ele foi curado da depressão. Existem dois tipos de cura, querido. A cura instantânea e a cura progressiva. Se você crê na sua cura, mas você está precisando ir ao médico, vá ao médico. Se você precisa tomar remédio, tome remédio. Nós não vamos ser ignorantes. Porque Deus deu sabedoria à medicina. Se precisa passar por um centro cirúrgico, passe. Mas crendo e confiando tão somente só nessa palavra. Amém? Então eu vou falar aqui bem rápido. E eu vou abrir uns versículos. Porque eu quero falar da palavra. Se relacione primeiro com isso aqui, porque quando você se relacionar bem com a palavra, Deus vai iluminar os teus olhos e você vai cuidar bem da sua vida, da sua casa e da sua família. Se for filho solteiro que está aqui, você vai aprender, na luz da palavra, que pai tem que ser honrado, que mãe tem que ser honrada. Filho rebelde entristece o coração de Deus. E eu quero dizer para os casados também. Eu tenho uma mãe com 93 anos. Eu honro ela até hoje. Não é porque você casou. A Bíblia diz que quando casar, deixará pai e mãe. Quando você casar, saia do ninho do seu pai e da sua mãe. A não seja que seja por uma necessidade, por um tempo. Para seus pais lhe ajudar. Mas quando você tiver condição, vá construir o seu lar. Vá ser o sacerdote do seu lar. Mas continue, ele diz, deixará, ele não diz, esqueça seu pai e sua mãe. Deixe de honrar, deixe de respeitar, não é isso. E isso você vai encontrar à luz da palavra. Amém? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, eu vou ler alguns versículos, e eu sei que o pessoal vai colocar no telão, diz assim, fiel é esta palavra. E é digna de inteira aceitação. Então, eu e meu esposo não viemos falar aqui nada do que está fora da palavra. Então, você aceita, querido. Porque ela vai transformar aquilo que você precisa. Esta palavra, ela é digna e inteira de toda aceitação. Em João 15, 17, diz assim... Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Diz o que quiser, diga. E vos será feito. Mas tem uma condição, querido. Para nós que somos filhos, para nós que já conhecemos o Senhor, para nós que temos o Espírito Santo, para nós que temos a palavra, porque essa igreja aqui, ela prega a palavra. Essa igreja aqui, eu e você, nós não temos desculpa de estar ouvindo a palavra e permanecendo na prática do erro. Isso é burrice.
Porque se eu conheço a palavra e eu não me submeto à minha carne, a se sujeitar a esta palavra, eu estou perdendo as bênçãos de Deus. Eu estou perdendo as bênçãos de Deus. Porque você pensa que a minha carne, ela gosta de me submeter a essa palavra? Gosta não, meu amor. A carne, ela não se converte. Quem se converteu foi o seu espírito. Agora, a sua alma, os seus pensamentos, você faz algo com ele. Não é Deus. Não é Deus que vai descer do trono dele e mudar seus pensamentos, não. Você assistindo coisas que não vai edificar sua casa, sua família. Ouvindo coisas que está sujando o templo do Espírito Santo. Pare para pensar, queridos, que o seu corpo é morada. Quem que está habitando dentro de mim, de você? Quem é? Nós carregamos o que dentro de nós, querido? A Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus, há o poder lá, no dia que ressuscitou o Rei Jesus, que ele não está mais lá. Esse poder habita dentro de mim, dentro de você, para desfazer as obras dos Satanás, para desfazer o que aquilo precisa ser ajustado dentro da minha casa e da minha família. Mas nós temos que conhecer, agora fazendo algo. Não é Deus que vai pegar e dizer, socorro, eu vou tirar os miolos da sua cabeça, daquela mulher velha, que pensava errado, que falava errado, que tratava seu marido com ignorância, que falava errado com seus filhos, e eu vou botar os miolos novos. Não, não. Olha aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a palavra de Deus todo dia, para eu saber o que eu tenho que falar dentro da minha casa. Para saber o que eu tenho que pensar. Porque a Bíblia diz, querido, que a gente peca até nos pensamentos. Meu marido não vê meus pensamentos, mas Deus vê. E ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. É o que quiser, meu filho. E vos será. Mas eu tenho que permanecer nele. Eu não tenho que entregar a minha vida a Jesus e andar de qualquer maneira. Eu vestir uma capa, me arrumar bem e entrar dentro da igreja para as pessoas me verem. Mas quando eu estou no shopping, eu estou com uma atitude que está desagradando a um que habita dentro de mim. Ninguém está vendo os meus passos e nem os meus caminhos. Mas onde eu vou, Ele está vendo cada passo. Ele está vendo onde eu estou pisando. Ele está vendo onde eu estou entrando. Quando eu ligo minha televisão, o controle está na minha mão. Meus olhos têm que ter uma visão ampla do propósito que Deus tem para a minha casa e para a minha família. Lixo não vai entrar dentro da minha casa através da televisão. E nem vai sujar os meus olhos. Eu não vou ouvir qualquer coisa. Pode agradar qualquer pessoa, mas nem vai agradar o meu pai nem a mim. Se eu estiver num círculo de mulheres conversando e estiver conversando coisas que não agradam ao meu pai, não está agradando a mim. E eu não sou sujeita a ficar naquele lugar. E eu vou dizer uma coisa, queridos. Nós vamos, a cada dia, ficar debaixo mais dessas pressões. Mas é melhor agradar a Deus do que agradar o homem. Porque se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, ei, quando o dia mal bater na sua saúde, nas suas finanças, na vida de um filho seu, ei, ele que te conhece em secreto, ele vai dizer, vou fazer valer a pena, porque eu vejo em secreto. Eu vejo em secreto. Não é o homem quem vê, é eu que vejo. É eu quem vejo. Então, está permanecendo em mim, as minhas palavras estão permanecendo nele ou nela, na casa dela. Então, está feito. Vai, anjo, libera. Vai, anjo, libera. Vai, anjo, libera. Vai, anjo, libera. Eu não sei você, mas eu estou sendo assistida todos os dias pelos anjos.
Eu amo evangelizar dentro do hospital. Logo, logo eu vou dizer a você por quê. Como o tempo passa rápido. Querido, sexta-feira eu estava lavando a louça e eu lembrei do Vaso Novo, porque eu faço parte desse projeto. Eu disse, meu Deus, domingo é dia das mães. Então eu evangelizo no hospital. Eu só pensei. Aí eu fui olhar no Telegram, porque às vezes eu passo batida e as coisas da igreja é tudo no Telegram. E o pessoal do Vaso Novo lá, socorro, boa noite. Você pode ir domingo para o hospital. Querida, eu não fui orar para saber se era da vontade do Senhor. Eu disse, vou. Foi o melhor presente do Dia das Mães que todo ano Ele me dá. Todo ano Ele me dá. Porque eu vivi algo com meu filho, querido. Eu tenho algumas coisas aqui, mas eu vou pular porque eu quero que algo aconteça, eu quero passar algo ali. Em Gênesis 1, 2, né, fala quando Deus criou todas as coisas e viu que o mundo era vazio, sem forma, né? Estava tudo vazio. E eu escrevi uma frase aqui para você meditar. Quais as áreas da sua vida ou da sua família que está sem forma e vazia? Fale a palavra. Fale a palavra. Se dentro da sua casa, dentro da sua família, está sem forma e vazia. A palavra de Deus que você fala, que você declara, ou as suas orações em linha com a palavra, não são soltas ao vento, mas são poderosas para mudar as situações. Amém? Eu quero dentro disso aqui, querido, eu vivi uma situação, aliás, eu vivi tantas situações durante esses quase 40 anos que nós vamos fazer agora. Foram tantas, mas essa mexe muito comigo, porque me esticou. Esticou toda a minha família. Esticou Alain, esticou os outros meus 2 filhos, que estavam na fase de adolescente. Eu tive que esquecer não. Deixar um pouquinho eles ali, numa fase tão que eles precisavam de mim. Mas como eles me ajudaram. Foi na fase do meu filho Clóvis, o 3º filho, que veio um diagnóstico. Ele foi prematuro, querido. Esse filho é especial. Ele é cura desde o meu ventre. Porque Satanás queria interromper a vida dele. Ele foi para a UTI, a gente só escutava o diagnóstico que ele ia morrer, que ele ia morrer, que ele ia morrer. Eu tive depressão após parto e eu não tinha Jesus. Mas eu tinha uma família que me dava suporte e que me dava amor. E com 8 anos ele foi diagnosticado com enfermidade. E eu quero que o pessoal da mídia solte algo aí, porque eu quero depois falar algo. Que um dia meu filho vai retornar para essa cidade numa condição completamente diferente do que ele está se encontrando hoje. Irmão, eu estava em cima de uma cama, eu não andava. Eu estava cirurgiado. E ela disse, eu declaro sobre a vida do meu filho que ainda ele vai retornar nessa cidade. E ela estava olhando pela janela para Curitiba. E ela olhou para Curitiba, ela disse, Curitiba, eu declaro meu filho voltando para essa cidade. E ela desfazendo as obras de Satanás aqui nessa terra. E o que ele está passando, ele vai agir naquilo que ele está enfrentando. Ei, irmão, palavras têm semente, irmão. Palavras têm poder. Ei, o que você, mãe, tem falado para a vida do seu filho, presta atenção. Porque acontece, irmão. O que sai da nossa boca, ela tem poder de vida, ela tem poder de morte. Sabe? Eu acabei de falar, nós não estamos aqui nessa terra por uma casa, irmão. Você não está aqui por um acaso. Você é um projeto de Deus. Você nasceu no coração de Deus. Tem mais outro. E todas as vezes que eu estou impondo as mãos sobre um enfermo, eu lembro, minha mãe declarou que eu estaria nessa cidade orando pelos enfermos. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, eu quero dizer algo para você. Amém. Obrigado, queridos. Então, você está vendo aí, esse é o milagre da nossa família. Isso aqui não é para esnobar a vida dele, é para você ver que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Quando ele foi diagnosticado, querido, com essa enfermidade, era na cabeça do fêmur. Eu passei por todos os ortopedistas aqui de Campina Grande. Ele tinha 8 anos. E para uma mãe ouvir, não é fácil. Você que é mãe, você me entende.
se conforme, seu filho vai andar numa cadeira de roda. E eu comecei a buscar, e ele fez a primeira cirurgia em Campina Grande, querido, foram quantos dias? 60 dias, 90? 90 dias, adolescente. Até Renale lembrou ali, porque ela era do departamento, todos os adolescentes, Perilo lembra dessa fase, porque nós éramos os líderes do departamento. Os diáconos subiam ele de cadeira de roda. Teve um tempo que era cadeira de roda, teve um tempo que era bengala. Isso ele passou por 3 cirurgias. A primeira foi horrível, querido. Engessaram a cintura dele daqui até embaixo. Ele só tinha os buraquinhos da necessidade, você está entendendo, né? Querido, era difícil para mim e para ele. Mas eu falava para ele todos os dias essa palavra. Eu dizia, filho, assim como você se vê, assim será. Você se vê como filho. Ele dizia, andando. Eu digo, vai andar, filho. A perna dele teve um encurtamento de 5 centímetros. E o médico liberou eu e a Alain e disse assim, vamos buscar a medicina lá fora de Campina Grande. Não vai nem para Recife, porque não resolve. Porque o caso do teu filho é muito grave. Tem que fazer outra cirurgia, porque não resolveu nada. Eu errei na cirurgia do teu filho. O médico foi educadíssimo. Ele disse que errou. E sabe, querido, nós nunca tivemos um adolescente passando essa situação rebelde, depressivo, revoltado com a vida, se reclamando de Deus, por que isso, por que aquilo. Ele nunca disse, paiinho e maninha, tranque minha matrícula. Porque quando chegava no período das provas, era o período dele fazer... No período de fazer cirurgia, era o período de fazer as provas. Eu dizia, filho, você não vai ter condição. Ele dizia, não tranca minha matrícula. E depois de ele recuperado, a coordenação dava toda assistência, ele fazia as provas na fase de adolescente e ele era aprovado. E sabe, querido, sabe a coisa mais que eu me alegrava? É porque ele passava muitos dias dentro do hospital, drenado, naquela condição, não ia para o banheiro. Tudo estava ali, em cima daquela cama. E quando o médico dizia, você está de alta, Clóvis, mas é na cadeira de roda. Tem um processo, cadeira de roda, depois 2 muletas, depois 1 muleta. Sabe qual era o primeiro canto que ele pedia para um? E Anderson, que é o outro meu filho, me leva para a igreja. Ele não tinha vergonha de vir para a igreja. Adolescente, você sabe, é naquela fase de vaidade, que é olhar para a menininha. E um dia, querido, foi tão forte isso. Todo mundo dizia, a cidade de Curitiba é tão linda. E eu estava naquela janela daquele hospital, eu só conhecia aeroporto e hospital. E é um processo, querido, eu estou falando muito rápido, mas foram dias tensos, dias de choro, dias de cansaço. Mas essa palavra não deixou de nem um dia sair da minha boca para a vida do meu filho. Nem um dia. Aquele versículo de Isaías era decorado. Eu dizia, filho, lê, filho, lê, filho, lê, filho, lê. Isso sai da minha boca, da dele assim, porque entrou no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? De reclamação, de murmuração? Ou está cheio da palavra de Deus para mudar situações na sua vida, querido? Não é só na minha vida, não só foi na vida do meu filho. É a palavra que muda toda circunstância, querido. É essa palavra que ela é carregada de poder. Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto, o tentador chegou para ele e disse assim, tu não és filho de Deus? Muda esses pães, transforma esses pães. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que sai da minha boca. O centurião chegou para Jesus e disse, Jesus, eu tenho um servo meu, muito doente, está ali sofrendo. E Jesus disse, vamos, eu vou orar por ele. E o centurião disse, eu não sou digno de você entrar na minha casa, basta só uma palavra e o meu servo será curado. Agora não é qualquer palavra, querido. É a palavra de Deus saindo pela tua boca. Porque uma vez quando ela está no teu coração e sai pela tua boca, aí Deus diz, eu velo para cumprir a palavra que sai da tua boca. Queridos, resumindo, o meu filho hoje, e eu disse, Deus, traga meu filho nessa cidade de Curitiba. Um dia, ele era adolescente, numa condição diferente.
Não sabia eu que ele ia casar com uma mulher de Curitiba. E o propósito de Deus está se cumprindo. Ele é diretor do centro de cura, está orando pelos enfermos. Porque eu dizia, olha filho, onde o diabo está mais batendo na tua vida, é onde mais você vai dar, porque foi de graça que você recebeu, e de graça você vai dar. Você não pagou a salvação, e por que você tem vergonha de falar de Jesus onde você anda? Você não pagou alto preço. E você não se envergonha de falar dessa palavra na sua mesa ao levantar, ao deitar, ensinando. Ensina teu filho, homem, não tem vergonha de ler a palavra de Deus. Mãe, fala a palavra de Deus. Ora com tua criança, ora com teu adolescente. Não tenha vergonha, querida, essa palavra ela é fiel. Ela é fiel para cumprir. Eu não sei o que você está passando, qual é a adversidade, mas essa palavra ela é carregada de poder. Domingo eu tive a honra, o privilégio de servir o Senhor. Querido, eu vi uma cena lá que eu me vi, que eu passei aquela cena. Marco Júnior me chamou para eu entrar na UTI pediátrico. Oh, querida, às vezes a gente está dentro de casa com tudo e se reclamando por besteira. Oh, eu vi tanto bebê, tanta criança ali, querido, que eu não dava uma palavra àquelas mães. Eu só dei meus braços para que Jesus amasse aquelas mães. Eu só transmiti amor porque eu vi fardo, noites sem dormir, cansada. Tudo isso eu passei, eu sei o que é isso. Você cuida do seu bebê em casa com todo o conforto. Você se cansa, imagina dentro do hospital meses. Eu passava meses, querido. Foram 3 cirurgias. Então, querido, confia na palavra de Deus. Ela é poderosa. Para aquilo que sai da sua boca, Deus vai fazer acontecer. Amém? Então era isso que estava no meu coração. Eu não sou braba não, viu? É porque quando eu falo da palavra de Deus, Deus me mudou tanto daqueles traumas da infância, que Alain sabe falar quem eu era. Eu era daquela pessoa que entrava muda e saía muda. Eu não gostava de falar, porque foi trauma da minha infância. Mas Jesus, Ele mudou o meu cativeiro. E hoje eu sou livre de todo o trauma. Porque eu tenho um que habita dentro de mim. Amém? Então, essa palavra é para você, querido. Então, se pega. Quer dizer, é para você, não é para nós. Porque eu tenho vivido desafios e ela está me sustentando. E se você está aqui hoje à noite e viu tudo isso, eu quero dizer que isso não é só para nós, para um grupo separado. É para você também. Se você entrou aqui hoje à noite e você não fez esse encontro, eu digo um encontro com Jesus, aquele que traz a luz para todas as coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e único Redentor. Se você está aqui hoje à noite e você quer convidar Ele para fazer parte do seu coração e da sua família, eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Tem alguém? Amém. Se você está em casa e deseja isso também, entre em contato, querida, aí, por esse link da igreja. E nós vamos estar orando por você também. Mas se você está aqui hoje à noite e já confessou Jesus e não foi batizada com o Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito Santo quem te batiza. Não é os conselheiros que vai te batizar. Eles vão dar uma instrução através da palavra e você vai ser batizado. E você vai se revestir de poder. Quem deseja? É para você. Você deseja? Você deseja? Venha. Então, esse convite é para quem já confessou Jesus. Todos cheios. Amém.
Eu paro um pouquinho porque as luzes encandeiam e eu posso, né? E se tem alguém aqui enfermo, com algum problema de saúde, e você crê na oração de cura, nós vamos estar orando por você também. Esse apelo eu não gosto de insistir, não. Para você ter convicção que você é sarado e curado. Amém? Então, foi um prazer. E obrigada, pastor Tadeu e Rita, pela confiança. Ao pastor Tiago Borba também. Amém, queridos? E eu quero dizer, medita na luz da palavra. E uma noite abençoada. Ricardinho está fazendo assim.